Olá, aqui estou com mais um episódio de podcast, o podcast Feta Catalunha. Antes de mais, quero desejar as rápidas melhoras ao nosso querido Nuno Marco. Espero que se recupere deste pequeno desafio e que em breve nos volte a animar com as histórias do homem que mordeu o cão. Voltando ao podcast, aqui vai um breve resumo do caso que foi iniciado na semana passada. Estamos em plena pandemia do Covid, numa Barcelona deserta. As ordens do governo obrigam as pessoas a manterem-se confinadas em casa, mas nem todas as pessoas têm casa. Ou melhor, a casa de 1.200 pessoas da cidade de Condal é a rua. Os sem-abrigo. Existe alguém que, aproveitando o facto destas pessoas estarem isoladas para evitar contágios, as mata. Já são 3 as vítimas do assassino da pandemia. A polícia tem limitações, quer em convivência como nas deslocações, sem falar nas baixas de agentes derivadas a esta situação extraordinária. E estes pontos atrasam toda a investigação. É o segundo serial killer de Barcelona. Em 2006, houve um caso similar, denominado Mata-Yayas. Mata-vovós, em português. Tratava-se de uma mulher, Remédios Sánchez, galega, que tinha assassinado 3 idosas e tentado matar outras 5. Começamos assim a segunda parte deste caso. Pois bem, arrancamos. A polícia sente que está em contagem decrescente, porque acredita que poderá surgir uma nova vítima. O desespero começa a habitar a equipa, já que querem evitar que isso aconteça, mas os dados que têm não facilitam a sua detenção. Mantém-se o hermetismo de todo o caso para evitar fuga de informação e pôr em causa todo o trabalho realizado até agora. Mas entre a comunidade dos sem-abrigo já tinha surgido o rumor que alguém estava a matar pessoas que dormiam na rua. Isto chega aos ouvidos dos jornalistas e começa-se a difundir a notícia na televisão e na rádio. Chega também aos serviços sociais, que não podendo manter o alojamento de pessoas por questões sanitárias e depois de dizerem para se isolarem, avisam os usuários para que não durmam sozinhos e que façam turnos para dormir em segurança. Para tranquilizar estas pessoas, dizem que os moços de esquadra estão a investigar e assim transmitir um pouco de segurança, já que os sem-abrigo estão muito assustados com os últimos acontecimentos. Foi feito um mapa dos crimes. Como se devem recordar, todas as situações ocorreram no mesmo bairro, em Champla. Foram criados dispositivos policiais em várias zonas do bairro, a fim de proteger as pessoas que dormiam na rua e, ao mesmo tempo, vigiarem a zona. Nesta área dormem mais ou menos umas 200 pessoas. Os agentes alertam para serem avisados caso vejam algo estranho ou alguém que se aproxime que não conheçam. O Ajuntamiento de Barcelona, juntamente com os serviços sociais, bombeiros, Polícia Municipal e a UME, Unidade Militar de Emergência, habilitam um espaço para os sem-abrigo. 600 camas improvisadas no pavilhão 7 da Feira de Barcelona, na Praça Espanha. A nossa FIL, não é? A Feira de Barcelona. Com duches, beliches e cozinha. As refeições são preparadas pela Cruz Vermelha, para que estas pessoas se possam alimentar em condições. Muitos dos estabelecimentos que lhes davam comida estavam fechados pelo confinamento. Constata-se que muitas pessoas não estão à vontade com essas condições. São pessoas que há muito estão excluídas da sociedade. E o facto de seguirem diretrizes ou respeitar algumas condições não as deixa cómodas e preferem continuar a dormir na rua. Perderam a confiança nas instituições e têm medo de perder o seu sítio onde dormem quando o confinamento acabar.
Muitas destas pessoas têm animais e não se querem desfazer deles, o que faz que não queiram ir para este pavilhão. Voltando à aparência do assassino. É homem, leva um gorro vermelho com o escudo do Barça, um colete refletor, roupa preta e um lenço ao pescoço. Tem também uns óculos de sol. Este indivíduo foi visto através das várias câmaras de vigilância durante o seu caminho para o metro. A fotografia foi distribuída a todas as patrulhas e a polícia tem a esperança que, já que somente 5% da população utiliza os transportes públicos, será fácil encontrar o suspeito. Mostram a fotografia às pessoas que dormem na rua, mas ninguém o viu nem o conhece. Nesta fotografia vê-se pendurado na mochila um cantil, um daqueles que usam os ciclistas. Surge a possibilidade desta pessoa ser um rider, de levar comida a domicílio, tipo Globo ou Uber Eats, que era uma das atividades permitidas durante o confinamento. Recebe-se um novo aviso. Foi encontrado um sem-abrigo morto. O responsável da investigação desloca-se ao local, mas o forense descarta que seja mais uma vítima. A morte foi de forma natural, o que tranquiliza em parte a polícia, mas teme que possam haver mesmo vítimas, se não conseguem apanhar o tal gajo. Alerta de um outro acontecimento. Um incêndio numa barraca em Montjuic, onde morre uma pessoa carbonizada. Posteriormente, confirma-se que se tratou de uma morte acidental. Todos estes casos estavam a contaminar a linha de estudo inicial, fazendo com que as equipas de trabalho perdessem o foco. As 3 vítimas utilizavam os serviços sociais para pessoas sem casa, mas não é possível determinar se conheciam. No dia 27 de abril, o responsável recebe um novo aviso. Tinha-se produzido um crime com as mesmas características dos assassinatos e vai correr para o local. A caminho da cena do crime, não perde a esperança em encontrar indícios que facilitem a captura do assassino. Existem já 4 homicídios e a polícia sente-se frustrada por não poder travar estas mortes. Toda a zona enche de patrulhas. O quarto crime foi executado no mesmo bairro, Eixample, entre as ruas Rosselló e Sardanha, a 200 metros da Sagrada Família. A vítima era um homem de uns 30 anos que dormia em frente a uma padaria. Foi encontrado por uns moradores desse edifício. Essas mesmas pessoas disseram que, quando vinham para casa pela rua Cecília, passava por eles um homem com uma barra de ferro na mão, que andava em zigue-zague e que lhes deu um pouco de medo. Todos viram para a rua Sardanha e nisto o tal indivíduo para e vira-se para trás de forma agressiva quando as testemunhas já estavam a entrar no edifício e fecham a porta de imediato. Sabem da existência da pessoa que dorme em frente à padaria. Devia estar ali há poucos dias e não o conheciam, mas parecia uma pessoa pacífica e que não causava qualquer conflito. 5 minutos depois de chegarem a casa, o marido vai à varanda pendurar roupa e dá-se conta que o sem-abrigo está estendido no chão no meio de um charco de sangue. Liga de imediato ao 112 e no instante chega a ambulância e várias patrulhas de polícia. Na sua declaração refere que o indivíduo tinha um gorro vermelho com o símbolo do Barça, colete refletor, mochila com o tal cantil pendurado, características que coincidem com as mesmas vistas nas várias imagens das câmaras. Quando a equipa forense chega ao local, verifica que o corpo se encontrava de barriga para cima, sobre uma manta castanha e uma colchoneta. Segundo a equipa de paramédicos, a vítima estava de barriga para baixo
e tiveram que a virar para fazer as manobras de reanimação, mas sem êxito. O homem tem o crânio destroçado devido à agressão com a barra de ferro e esta terá sido a causa da morte. Localizam dentro do blusão do jovem documentação francesa. Trata-se de Jean-Pierre, um cidadão francês de 32 anos. Lembram-se deste nome, referido na primeira parte deste caso? Jean-Pierre foi uma das testemunhas do segundo crime. Tinha alertado os seguranças do auditório da Catalunha da morte de Imad, a vítima 2. Ele agora era a vítima 4. Jean-Pierre também dormia na mesma zona e, após o homicídio do jovem marroquino, mudou de sítio e ficou a pernoitar em frente à padaria Farinha and Sons, na Rua Sardanha. Este jovem tinha um filho em França e pretendia regressar ao seu país para poder estar mais tempo com ele de forma continuada. A pandemia veio atrasar esse processo e fez com que ele acabasse a dormir na rua. Era uma alma livre, mas mesmo assim não perdia o contacto com a sua família. Telefonava de forma regular aos seus irmãos e mantinha-os informados do que se passava com ele em Barcelona. Falava da sua volta à França num futuro muito próximo, mas com a pandemia e fronteiras fechadas, acabou por ficar retido em Espanha e posteriormente tornava-se na quarta vítima do assassino em série da capital catalã. A própria alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o meu querido Carlos Moedas cá do sítio, que estava a seguir todo o caso, liga de imediato ao responsável da investigação. Este responde-lhe que tem 50 pessoas na rua à procura do culpado e está convencido que vão conseguir detê-lo rapidamente. O mesmo responsável recebe uma outra chamada de um agente do dispositivo de vigilância e proteção, que o informa que identificaram uma pessoa que coincide com o indivíduo que procura, com o mesmo gorro e colete, na zona de Urquinaona e Ronda Sanpé. Fazem o seguimento desta pessoa, mas estão cientes que devem ser muito discretos. Estamos perante uma cidade confinada e não podem levantar suspeitas, a fim de evitar que a investigação fique em águas de bacalhau. O suspeito leva uma trotinete e anda em zigue-zague. Nisto, abandona numa parede e vai para uma paragem de autocarro. Já passa da meia-noite e já não há metro, mas existe o serviço noturno de autocarros para todas as zonas da província de Barcelona, chamado Nitbus, autocarro da noite. O indivíduo apanha o N61, destino Terrassa, e é o único passageiro. A rota tem paragens em Vallvidrera, Rubí e Sant Cugat. Fazem seguimento ao homem para saber onde vive. Localizando a sua residência, seria possível identificar provas dos crimes cometidos, tal como os trajetos realizados por ele nas respectivas datas das mortes, podendo assim elaborar a reconstrução de cada uma delas. O investigado tinha entrado no autocarro sem pagar bilhete e estava sentado na parte de trás do veículo. Estão cerca de 12 agentes pendentes de forma exclusiva deste tipo. O resto de dispositivos ficam à margem de todo o processo. Tratam-se de agentes da unidade de seguimentos, estão especializados em seguir suspeitos e fazer vigilância sem serem detectados. A linha do autocarro tem inúmeras paragens. De Urquinaona, em Barcelona, a Terrassa são 35 km. Por isso, não era fácil imaginar onde podia descer o assassino.
Vários veículos policiais descaracterizados seguiam o autocarro de forma discreta, para não chamar a atenção. A primeira viatura tem uma ampla visão sobre o objetivo. O condutor não corre risco porque as vítimas normalmente são sem abrigo e o indivíduo mantém-se sentado no mesmo sítio desde que entrou. Entretanto, em Barcelona, a polícia científica estuda a cena do crime. Não existem câmaras por perto que possam ter gravado a agressão, mas sim mais afastadas, que confirmam a versão das testemunhas. As câmaras mostram suspeito rondando pela zona com uma barra de ferro. Uns minutos mais tarde, um binómio de polícias de atenção ao cidadão que estava a patrulhar a zona mandam-no parar e pedem a identificação. Pouco tempo depois do crime, informam que não pode andar na rua e mandam-no embora. Não imaginavam quem tinham à frente. No meio da montanha, o autocarro faz a paragem em Vallvidrera, na parte alta de Barcelona, mas o investigado não desce. Mas sim na seguinte, ao chegar à estação de Sant Cugat. Os vários agentes fazem o seguimento. Um indivíduo caminha pela rua, vai mudando de passeio, tem um comportamento inesperado, vira em ruas e volta a passar pelas mesmas. Tem receio que os tenha visto, mas isso era impossível, eles estavam totalmente camuflados. Segundo os médicos que o analisam mais à frente, esta pessoa tem um comportamento totalmente instável e não consegue seguir de forma linear nenhum movimento. Possui uma conduta errática, ora caminha, depois põe-se a correr e depois põe-se a caminhar e, e os polícias ficam ali e não facilita o trabalho deles. O intendente que estava a controlar todo o processo toma uma decisão. O objetivo era saber onde vivia o assassino, mas o risco de o perder estava-se a tornar bastante elevado. Detenham-no. Hoje vou deixar-vos em suspense, típico de um filme de Hitchcock. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem o vosso like e partilhem com quem gosta de True Crime. Foi mais um episódio de Podcat, o podcast FET à Catalunha. Vemo-nos na próxima semana. Obrigada e beijinhos.